Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. E eu quero declarar sobre a sua vida, a mão de Deus está liberando aquilo que antes parecia impossível, a partir de agora se torna possível. Sim, e pelo poder da oração, que é o que estamos falando hoje desde de manhã cedo, pelo poder da oração, nós vamos romper, nós vamos destravar tudo aquilo que precisa ser destravado para que o impossível aconteça na sua vida. Eu quero que você escreva agora com fé, mas escreva com muita fé. Eu creio, o impossível vai acontecer. Escreva aqui embaixo agora com muita fé. Eu creio, o impossível vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos nessa campanha, né? Nós vamos até, amanhã, né? Amanhã estaremos no 7º dia, aí depois o 14º, 21 dias. Nós vamos 21 dias orando. Sim, é a mesma campanha que encerramos no domingo passado. Deus nos mandou continuar ou retomá-la ou recomeçá-la, veja como você entender para você, amém? Nós estamos então por 21 dias orando, clamando, jejuando por causas impossíveis. E causas impossíveis estão acontecendo por toda parte. Eu declaro, elas acontecerão sim na sua vida, na sua casa, na sua família. E se você crê, só escreva aqui embaixo, eu creio, profeta. Escreva isso, eu creio, profeta, amém? Gente, nós estamos desde hoje de manhã numa palavra muito forte, muito forte. Nem tinha terminado aqui a live, o pessoal já estava assim, profeta, que palavra, profeta, que palavra. E eu separei, eu lembrei de um testemunho que eu li, acho que foi na quinta ou ontem ainda, na sexta-feira. E eu separei aqui, ó, deixa eu só abrir aqui. Está aqui o testemunho da Cláudia Rodrigues. Ela diz assim: a paz, profeta de Deus, deixa eu lhe falar uma coisa e lhe pedir perdão. Eu estava muito desanimada, não das lives, não com o Senhor, mas comigo mesmo. Parecia que eu orava, ó por que eu separei esse testemunho. Parecia que eu orava e nada mudava, estava desistindo. Estava inclusive pensando em não assistir mais às lives, não por conta do Senhor. As palavras que o Senhor prega, elas nos jogam nas nuvens, nas alturas, com Jesus, o nosso Deus. Mas, para mim, profeta, parecia que não estava funcionando. E eu continuava orando e, de repente, uma voz me disse: assista o meu profeta. Olha que tremendo, gente. Aí eu peguei a live que já havia acabado, mas estava gravada. Eu assisti e Deus falou comigo de uma forma que me levantou como nunca havia sentido. É por isso que eu digo, você não pode desistir da oração. A Cláudia Rodrigues quase desistiu. Ela quase desistiu de fazer a campanha. Escutem, profeta, assisti, me arrependi, pedi perdão, porque eu estava sentindo uma fé como eu nunca havia sentido. E eu disse, eu não vou parar e Deus vai me abençoar. Profeta, naquele mesmo dia, o meu filho, que estava na drogadição, inclusive eu achava que ele já estava até vendendo, porque estava andando com gente muito perigosa,
barra pesada mesmo. Não tenho nada contra esses meninos, mas sou extremamente contra o que eles estão fazendo e eu tenho quase certeza que o meu filho estava metido nisso. Profeta, nesse mesmo dia, ele entra em casa, eu não sei o que aconteceu, mas ele chorava e pedia: mãe, me ajuda a sair dessa. Eu quero andar com Jesus. Sim, profeta, esse filho era um filho desviado, mas o poder das suas lives levantou esse menino das trevas para a luz. Querida Cláudia, é o poder de Deus, sim, é o poder de Deus que flui aqui nas nossas lives, mas é o poder de Deus. Sim, o poder de Deus está aqui nas lives, mas é o poder de Deus. Eu não me canso de falar. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Sem o poder de Deus, eu ia ficar só falando aqui, gente. Sem o poder de Deus, não adiantava eu ter preparado todo esse estúdio aqui com a minha equipe. Não adiantava de nada. Investir toda a dinheirama que investimos aqui não ia adiantar absolutamente nada. Se não tivesse o poder de Deus, ia ser só uma falácia. Mas por conta do poder de Deus, e é por isso que você não pode desistir. Não é que você não pode desistir por causa do profeta Samuel. Não é que você não pode desistir por causa disso, daquilo. Não, é porque Deus está querendo abençoar você. Então, o título da mensagem de hoje, começamos hoje de manhã. Mesmo que aparentemente nada esteja mudando. Meu irmão, escute. Mesmo que aparentemente nada esteja mudando. Você, como nós falamos de manhã, né? Você tenta ouvir, não escuta um barulhinho de uma mudança. Nada. Você não ouve um sinal. Nada, nenhum som. Você tenta enxergar, você não enxerga nada, nenhum sinal de nada. Você não pode parar de orar. Você precisa continuar orando. Foi o que Daniel fez. Ele não estava vendo nada, nem ouvindo nada. Veio a resposta. Ponto de número 2, esse foi um, né? Ponto de número 2, Elias não ficou abaladinho. O grande profeta Elias, ele falava para o seu servo a primeira vez: vai lá no alto do monte, né? Olha em direção ao mar, vê se tem algum sinal de chuva. Não tem nada, senhor. Ele descia, né? Senhor, não tem nada lá não. Então Elias orava com instância, como diz na epístola de Tiago. Mas Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com instância. Sabe, ele orou, ele não parou de orar. É quase com insistência, com perseverança. Sabe, sem ficar aquela coisa: hoje eu não vou orar, eu estou tão chateado, eu estou tão chateada. Gente, nós temos que parar com esse chororô, queridos. Isso entristece o coração de Deus. Imagina, nós orando, Deus trabalhando, só que a gente não está vendo. Mas o mundo espiritual está todo se movendo, queridos, por conta da sua oração, por conta da oração que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs e todas as noites como agora. Deus está movendo nesse momento. Enquanto eu estou ministrando a palavra, os anjos de Deus estão trabalhando. Eles estão indo lá no seu filho, como esse testemunho aqui da Cláudia. Ele está indo lá na sua filha, você tem que crer. Escreva, gente, eu estou todo arrepiado, até o couro cabeludo. Meu Deus, a presença de Deus está aqui, queridos. Eu quero que você escreva: eu creio, o meu Deus está trabalhando agora em meu favor. Gente, Deus está trabalhando agora. Não são palavras jogadas ao vento, nós não estamos aqui brincando de ser crentes, nós não estamos aqui brincando de profeta, de mover profético, de vamos ver se dá milagre. Nós temos visto milagre todos os dias, como eu falei hoje de manhã. Se eu separasse uma live do dia, só para ficar contando testemunho do dia, não ia dar tempo. Só o testemunho. E ainda arrisco a dizer que não ia dar tempo de contar no detalhe, né? Ler, fazer a leitura. Claro que é diferente dizer: Maria foi curada de dor de cabeça, Samuel foi curado das costas. A gente consegue fazer mais rápido. Mas agora, às vezes eu gosto de contar um pouquinho. Tem uns testemunhos que são bem extensos, e eu pulo uns pedacinhos, nunca se ofenda, tá bom? Mas é só pra gente ganhar tempo, porque às vezes tem gente que escreve muito bem e escreve textos ótimos, mas longos, não é? Então eu acabo pulando um pouquinho, né? Só é com respeito, é pra gente ganhar mais tempo, só isso. Então, se eu for contar, gente, eu garanto a vocês, a grande maioria dos dias, se eu pegar só o intervalo entre uma live e outra, não dá para contar. Se eu pegar live da manhã, pregamos, oramos, os milagres começam,
Se eu contar na noite, não dá tempo. Eu posso garantir isso para você. É muita coisa que Deus está fazendo. Então por isso que eu digo, não pare de orar. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Ponto número 2, então, Elias não abalou, ele continua dizendo, foi uma vez, foi 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª, ele corre e diz para o seu Senhor, Senhor, eu imagino a cena, ele vindo correndo e gritando já, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ali o profeta Elias ele já tinha certeza, ele já tinha convicção, mas ali ele, sabe, ele botou para fora, pode mandar Acabe se preparar e tal, e dá no pé porque tem chuva grande chegando. Entenda que ele não mediu o tamanho da chuva pelo tamanho do sinal. Outro segredo que eu libero para você. Por mais que Deus tenha lhe dado um sinalzinho, podia ser só uma nuvem. Podia ser só uma nuvem, sabe aquela nuvenzinha que sobe lá no horizonte e de repente ela dissipa? Você já viu isso? Ela dissipa, se parece algodão desfiado. Você já viu? Não aquela que dissipa e fica o algodão desfiado e vai desfiando mais. Isso na verdade até é sinal de chuva. Mas aquela que faz assim e pá, e some. E o céu fica azul de novo. Você já deve ter visto isso muitas e muitas vezes. Elias como é que diz? Nem titubeou. Ele nem, vamos lá mais culto um pouco, ele nem conjecturou a possibilidade de aquilo ser apenas, somente uma pequena nuvem que ia dissipar-se. Não. Ele teve a certeza de que uma grande chuva. Então, isso aqui eu vou dar até um ponto bônus, digamos assim. Não interprete o tamanho do sinal como que fazendo, digamos que, não, se o sinal foi pequeno, então o milagre também será pequeno. Não é assim. Você não vai pensar assim. Você não vai pensar assim. Você vai olhar para o sinal e você vai colocar a comparação não em relação ao sinal, mas a grandeza do seu Deus. É desse jeito. 3, vamos lá, matéria nova. Continue orando, porque a perseverança na oração precede grandes conquistas, grandes respostas. Então, não é nem o fato de você começar a orar, é o fato de você continuar orando. Sim, porque Daniel, vamos lá de novo. Primeiro ponto, Daniel podia ter começado a orar, que ele começou, como muitos de nós começamos. Só que às vezes as pessoas começam e param. Gente, quem interrompe a oração não vai contemplar a vitória, não vai contemplar a resposta. Não vai. Gente, não vai. Nós temos que entender isso. Quem interrompe a oração, quem desiste da oração, não vai ver a resposta. Não seria nem justo, gente. É ou não é verdade? Agora, não seria justo também a pessoa que está orando e não vê a resposta. Ela vai ver. Jesus ensinou que devemos orar sem desanimar. Não é verdade? A viúva persistente não aceitou o silêncio como resposta definitiva. Ela continuou insistindo, ela continuou insistindo, ela continuou insistindo. Por isso que em Lucas 18:1, disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então não permita que o tempo enfraqueça. Não permita que ele enfraqueça a sua fé, não permita que ele enfraqueça a sua convicção, nem permita que ele enfraqueça o sonho daquilo que Deus colocou no teu coração. Não permita. Não permita que o tempo, esse tempo de espera, gente, o inimigo está trabalhando para as pessoas cada vez mais acharem que as coisas com Deus, elas trabalham como dessa forma extremamente apressada que o mundo vive hoje. As pessoas vivem estressadas atrás de uma resposta online. Tem gente que procura resposta dando um Google, buscando no ChatGPT. Sim, existem respostas lá, mas o que eu devo fazer se meu marido isso... Esses dias eu vi uma pessoa postando que uma amiga dela, naquela outra rede social que tem os videozinhos e as fotinhos, sabe?
ela postando, ela cristã, dizendo que a amiga dela tinha postado o que eu devo fazer quando meu marido fizer isso, assim, assim, assim. Estava consultando como se fosse a pastora dela, ou o pastor que seja. Estava consultando como se fosse Deus. Gente, nada contra uma ferramenta tão... Meu Deus do céu, todas as inteligências artificiais, elas com certeza já são e serão muito úteis, ao mesmo tempo muito perigosas, né? Mas se o homem souber usar, isso será de grande valia. Mas óbvio que isso está tudo conectado ao fim, isso eu não tenho dúvida alguma, mas isso é tema para uma outra live. Com certeza tudo isso está conectado ao grande fim, isso é certo. Mas isso não quer dizer que nós não possamos usar, para o nosso benefício, para nos auxiliar, né? O próprio GPS é uma inteligência, uma pequeniníssima inteligência artificial, porque ele analisa até o trânsito, né? Pelo número, pelo fluxo, ele não lhe avisa quando tem vias que está com mais densidade ali de carros, não fica uma via vermelha ou um vermelhão que está tudo lotado. Então, a gente está usando de uma inteligência artificial. Claro, lógico, existem inteligências artificiais hoje que conseguem pegar só uma foto sua, aí você grava um pequeno áudio, ele consegue fazer um vídeo seu para falar de qualquer assunto. Mas vamos lá, essa mulher estava lá consultando para ver o que ela tinha que fazer, como é que ela tinha que proceder com o marido. Gente, essas respostas estão na palavra de Deus. Essas respostas estão na presença de Deus. E nós temos que consultar Deus para isso. Só que às vezes Deus não vai dar resposta na hora que a gente quer. E eu vejo que o inimigo vai tentar usar isso. Não, peraí, o chat GPT tem. A outra inteligência artificial tem. Eu vou buscar ali. Gente, eu repito, é muito legal, é muito bacana. Você consegue saber sobre a história de cidades, de povos, é uma coisa incrível. Só que jamais vai substituir o Espírito Santo de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Amém? Número 4, vamos lá, vamos seguir em frente. Número 4. Deixa eu pegar aqui, pronto. Continue orando, porque Deus pode mudar em um momento, em um instante, aquilo que não mudou durante anos. Então pode existir situações que estão exatamente iguais há anos. Você não vê uma resposta, você não vê uma mudança. Mas aí você começa a orar. Deus pode mudar em apenas um instante. Sabe, é o de repente de Deus. É o de repente de Deus. Pedro estava preso, acorrentado, cercado por soldados. Humanamente não havia o que ser feito. Humanamente não havia perspectiva nenhuma de uma mudança nesse quadro. Na melhor das piores das hipóteses, ele poderia ser solto para ser castigado, ou talvez até mesmo executado. Mas não havia uma expectativa boa. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Atos 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Talvez hoje você tenha um filho que esteja preso na drogadição. Talvez hoje você tenha uma filha que esteja presa a um relacionamento tóxico, abusivo. Talvez você não tenha nada que possa ser feito. Talvez você não tenha nenhum recurso humano. Só que eu quero lembrar que existe um recurso sobrenatural e infalível que se chama oração. A oração move a mão de Deus. A Bíblia fala que, de repente, um anjo entrou na prisão. As correntes caíram, as portas se abriram. Gente, Deus não precisa do tempo, Deus não precisa dos recursos humanos. Ele não precisa das suas habilidades. Profeta, eu me sinto amarrado, eu não sei o que fazer. Deus não precisa que você faça nada. Existem situações que talvez, se você e eu fizéssemos alguma coisa, nós íamos estragar tudo. Então Deus, muitas vezes, ele precisa nos anular mesmo, para a gente não estragar a equação. Sabia disso? Então, em nome de Jesus, entenda, Deus não precisa
nem de tempo, nem de muito tempo, nem de pouco tempo para transformar uma situação. Ele simplesmente manda e a coisa acontece. Ele não precisa nem estalar os dedos. Ele pode mudar de uma noite para o dia, do dia para a noite, de um segundo para o outro. Ele pode mudar aquilo que parecia imutável, sabe? Que parecia impossível em um pequeno instante. E aqui eu vou fechar essa palavra com o número 5 agora. Mas fique comigo até o final. Eu quero orar por você. Deus vai te abençoar de forma extraordinária. Continue orando. Número 5. Continue orando, porque a sua oração nunca será em vão. Nossas palavras não são em vão. Nenhuma palavra é vã na presença de Deus. Talvez você não consiga perceber, talvez você não consiga ver, talvez você não consiga ouvir que algo está acontecendo, mas agora mesmo, eu afirmo como profeta do Senhor, agora mesmo, e eu posso ouvir, queridos. Eu estou ouvindo uma movimentação no mundo espiritual. Eu posso ouvir como que cadeias sendo rompidas. Eu estou ouvindo agora, eu falo diante de Deus, como correntes sendo arrastadas, correntes que foram quebradas, correntes que foram rebentadas pelo poder de Deus. Eu acabo de ouvir o som como de uma porta pesada, velha, como que de um calabouço sendo aberta. Eu ouvi antes e agora eu consigo entender o estouro, o estourar das fechaduras, das travas, das trancas de ferro. Eu ouvi essa porta sendo aberta. Alguém ou algumas pessoas que estavam presas, talvez em medos, acorrentadas em seus medos, em seus pânicos. Eu vejo pessoas sendo curadas da alma, e essa cura da alma vai propiciar, vai proporcionar uma movimentação não só sobrenatural, mas também física da sua parte, onde muita coisa vai mudar. Eu vejo gente, eu vejo números agora. Deus está me dizendo que tem pessoas que vão estar com a sua vida completamente mudada em 3 dias. Eu vi também o número 7, pessoas que vão ter suas vidas mudadas em 7 dias. Eu vejo 21 dias. Mas profeta, 21 dias vai dar depois da campanha. Eu lhe pergunto com muito respeito, e daí? E se esses 21 dias estão vindo e acontecendo esse romper sobre uma situação que nunca seria resolvida, que nunca seria rompida, que nunca seria transformada? E se você nessa declaração dizendo, mas 21 dias, e se essa sua, isso é murmuração? Sim, meu irmão. Isso é murmuração? Sim, minha irmã. Peça perdão para Deus agora, porque pode não ser 21, pode ser 40. Meu Deus, profeta, mas 40 dias eu não aguento mais. E se o que estava determinado, não que Deus tivesse determinado isso, mas por todo o histórico, a tendência natural seria uma grande tragédia em menos de 40 dias. Aí você não pode esperar os 40. Paremos, eu nem vou dizer pare para ninguém se ofender, eu vou dizer paremos de ser como crianças mimadas que querem tudo na hora. Me dá, me dá, me dá. Você não é uma criança mimada que fica batendo pé no supermercado. Você não é uma criança mimada que fica batendo pé no meio do shopping. Você não é uma criança mimada que quando não ganha uma coisa, abre verdadeiramente um berreiro. Você não vai fazer isso. Você é uma pessoa que sabe agradecer a Deus em meio às lutas. E assim você vai vencendo em meio às lutas. Um dos segredos de vencermos as lutas, as batalhas, é darmos graças. A Epístola de Tiago fala, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, continue orando, porque a sua oração nunca será em vão. Talvez você não consiga perceber, ver, ouvir o que está acontecendo agora, mas cada oração, cada segundo que você utiliza, não vou dizer gasta, cada segundo que você investe orando, às vezes pode significar anos de destravamento. Alguém dá um glória a Deus aí, irmãos? Alguém dá um glória a Deus aí, porque às vezes um único segundo de oração pode destravar anos. Às vezes 1 segundo de oração. Sabe aquele segundo que você estava prestes a desistir? Sabe como é que funciona isso? É que você talvez não esteja enxergando, mas o diabo está enxergando
toda a movimentação espiritual. O inimigo está enxergando toda a movimentação espiritual, a não ser que Deus esteja ocultando. Mas porque o inimigo é espiritual, os nossos inimigos são do mundo espiritual, eles conseguem enxergar a movimentação no mundo espiritual. Então, quando eles enxergam, a não ser que Deus oculte, e Deus pode fazer o que Ele quiser, só que veja bem, não, eu acredito que Deus sempre oculta. Então, Daniel estava mal na foto, irmão. Porque para Daniel não foi ocultado. Tanto que Daniel começou a orar, a movimentação começou no primeiro instante, desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, disse o anjo. Mas o príncipe da Pérsia, ou seja, um principado, não foi um demoninho qualquer não, um principado se levantou. Por quê? Porque esse principado e todo o mundo espiritual das trevas enxergou a movimentação que estava vindo sobre Daniel. Uma vez que foi enxergado isso, as trevas se levantaram. Um principado, lembra? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, ou seja, o alto escalão, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e todas as forças espirituais da maldade. Foi do alto escalão. Nenhuma das tuas orações permanece perdida no espaço. Nenhuma das tuas orações será em vão. Continue orando. Perseverai na oração, Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Você tem que orar já dando graças a Deus, dando glória a Deus, comemorando a sua vitória. Comemore a sua vitória agora. Escreva aqui embaixo, glória a Deus pela minha vitória. Escreva aqui embaixo também assim, ó, escreva glória a Deus pela minha vitória e me mande. Escreva glória a Deus pela resposta que estou recebendo e me mande. Glória a Deus por tudo que eu vou colher na semeadura da oração. Oração é semeadura, meu irmão. Oração é semeadura. Aquilo que você semear, você vai colher. Semeie orações, não só Senhor, eu não aguento mais, mimimi. Você pode chorar, deve chorar, mas faça orações declarando: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelo teu poder que está agindo na vida do meu filho, agindo na vida da minha filha, agindo no coração. As mulheres vão dizer do marido, os homens vão dizer da esposa, dos negócios, da empresa, do meu emprego, enfim. Você vai dar glória a Deus, você vai dar graças a Deus, porque você sabe, mesmo que você não veja, mesmo que você não escute, você sabe que Deus está trabalhando. Aleluia! Deus está trabalhando por você. Amém, minha querida e amada ovelha? Essa é a palavra que eu tenho para entregar para você. Eu quero orar agora por você, pela sua casa, pela sua família, mas antes eu quero lembrá-los. Antes eu preciso lembrá-los que amanhã de manhã, primeiro a nossa live 6:30 da manhã. Eu tenho uma palavra muito forte para compartilhar com vocês. Amanhã 6:30 da manhã. Eu vou dar 3, vou ficar assim, são 3, ok? Amanhã de manhã, 6:30 da manhã. Outra coisa, 10 horas da manhã e 7 da noite, o domingo da restituição. Eu creio em um Deus que é restituidor. Eu creio num Deus que restitui os anos que o devorador levou. Eu creio em um Deus que pode pegar tudo aquilo que você perdeu durante anos e lhe dar em um instante, em uma única situação. Eu creio em um Deus que restitui. Nós vamos orar 10 da manhã e 7 da noite por restituição de Deus na sua vida. Sonhos que o diabo lhe roubou, sonhos que se perderam com o tempo, situações, coisas que lhe foram subtraídas, que lhe foram roubadas pelo inimigo. Deus vai restituir. E não só até 7 vezes mais. Deus pode restituir 1000 vezes mais, pode restituir na potência que Ele quiser. Agora, se você quer restituição de Deus, esteja conosco, comigo, domingo 10 da manhã, amanhã, e 7 da noite. Domingo, amanhã, 10 da manhã, 7 da noite. Profeta, posso ir nos 2 cultos? Por que você quer ir nos 2 cultos? Porque eu preciso muito. Olha, tem um problema, tem um perigo que você corre. Você corre o risco de receber porção dobrada desta unção. Porção dobrada do poder de Deus sobre a sua vida. Então venha nos 2 cultos, 10 da manhã, 7 da noite. Amém? Eu vou estar te esperando com o coração aberto, buscando a Deus em jejum para abençoar você. Amém? 10 da manhã, 7 da noite. Profeta, eu moro em outro estado, não tem jeito.
assista pelo YouTube. E eu quero orar por todos vocês. Escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre minha vida. Escreva agora com muita fé, mas com muita fé mesmo. Seja profeta de Deus sobre minha vida. E você vai compartilhar. Você que não é inscrito já, se inscreva agora. Clique ali em inscrever-se, sininho e todas. Amém? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço por uma palavra tão poderosa durante todo este sábado. Antes, na parte da manhã, agora na parte da noite. Obrigado por tanta sabedoria que o Senhor derrama, despeja dos céus sobre nós. Pai Santo, Pai querido, não permita que venhamos a desistir da oração. Sim, porque a oração, ela move a mão de Deus. A oração move o mundo espiritual. Não existe uma oração em vão, não existe uma oração vã. Não existe oração sem resposta. Temos que orar até que. Escreva aqui embaixo, eu vou orar até que. Escreva isso, eu vou orar até crer. Eu vou orar até que, e aí você vai escrever depois de novo, porque não existe oração sem resposta. Vou orar até que, aí você manda, e depois você escreve assim, porque não existe oração sem resposta. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado porque respostas estão chegando em cada casa, em cada família, em cada homem, em cada mulher. Meu Deus, meu Pai, obrigado porque respostas estão chegando. Respostas estão chegando. Eu declaro resposta de Deus na tua vida, nas tuas finanças, na tua família, nos teus negócios. Eu declaro resposta de Deus em todas as áreas da sua vida. Receba da parte de Deus respostas. Escreva aqui embaixo, eu recebo a tua resposta, Senhor. Se você espera por mais uma resposta, eu recebo as tuas respostas. Ó meu Deus, Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada vida, cada família, cada homem, cada mulher. Eu declaro resposta de Deus sobre cada vida, sobre cada família. Você só precisa fazer uma coisa. Não desista da oração. Não pare de orar. Amém? Gente, amanhã, o domingo da restituição. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, a paz de Cristo. Tchau, tchau.